Oi pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. Como vocês sabem, essas nossas primeiras aulas, elas são aulas esclarecedoras, aulas para a gente poder relembrar aí alguns dos conceitos que nós já vimos em sala de aula. Eu gostaria que vocês desde já pegassem o material, o livro didático e começassem a acompanhar aí a partir da página 15. Nós vamos falar a partir dessa página sobre a questão das formas de governo. Mais explicitamente, nós vamos começar abrindo as nossas discussões a respeito das monarquias e repúblicas. As monarquias, gente, elas são caracterizadas pela hereditariedade, ou seja, a concentração do poder de decisão de um determinado estado nas mãos de uma família. E esse poder ele vai passando aí de pai para filho. A república, ela tem uma alternância de poder por meio da rotatividade aí dos líderes. Professora, nós podemos pensar a respeito de república, a própria questão do nosso país. Nós temos aí uma rotatividade dos nossos líderes. Nós ficamos com o mesmo presidente por longos períodos? Não, nós temos um período regido aí de 4 anos, que é o período que comprime as nossas eleições. Nós elegemos dentro da nossa república um governante, um chefe de estado, um chefe de governo. E ele vai governar aí durante esses 4 anos. Então isso representa a rotatividade, é mais um exemplo para a gente poder estar repensando aí sobre a rotatividade nas repúblicas. Isso não acontece na monarquia, ou seja, aqueles que são reis hoje, eles vão passar o legado do reinado para os seus filhos futuramente, certo? Um mesmo rei pode reinar aí durante 20, 30 anos e passar o reinado para o seu filho. É a questão da monarquia. Então, são 2 formas de governo totalmente diferentes. E dentro dessas formas de governo, nós temos os sistemas. O primeiro sistema que nós vamos observar é o sistema parlamentarista. O sistema parlamentarista, ele pode estar presente nas monarquias e nos governos republicanos. Professora, mas como assim o sistema parlamentarista dentro de uma monarquia? Gente, o sistema parlamentarista dentro da monarquia, ele tem o objetivo de limitar justamente esse poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então ali o monarca, ele fica como um representante meio que disfarçado ali de um representante simbólico. Vamos colocar o monarca como um representante simbólico. Ele tem origem aí no processo de limitação dos poderes, dos reis e dos imperadores das antigas monarquias. Por que foi necessário desenvolver então esse sistema parlamentarista para poder dar uma quebrada nesse poder dos reis e dos imperadores? Porque eles mandavam e desmandavam e não consultavam a ninguém. Então foi criado aí uma cúpula para que pudesse dividir esse poder, entendeu? Para estabelecer um limite aos poderes dos reis e dos imperadores. No parlamentarismo, gente, há 2 figuras. A figura de chefe de Estado, que pode ser o monarca ou o presidente, e há a figura aí do chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Vocês vão pensar assim, nossa professora, mas o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Sim, no parlamentarismo, gente, o chefe de Estado, ele é concentrado aí pelo monarca ou pelo presidente, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro no parlamentarismo é o cara que dita as leis, é o cara que realmente governa, é o cara que toma as decisões todas concernentes ao território, certo? Aí nós temos o outro sistema, que é o sistema presidencialista. No presidencialismo, gente, o governo, o presidente, ele é o chefe de Estado e também o chefe de governo que escolhe os seus ministros. Esse é o nosso sistema de governo, nós somos o sistema de governo presidencialista, porque o nosso presidente, ele é o chefe de Estado, é ele que nos representa nas relações fora internacionais, e ele também é o cara que manda aqui dentro do nosso território, ele é o cara que estipula quem é que vai ser os ministros, quem é que vai tomar conta dos ministérios, quem é que vai mandar em cada divisão. Dentro desse sistema também, gente, nós temos aí a divisão do poder. Nós temos aí a concentração dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Legislativo para a criação de leis, executivo que executa as leis, o legislativo e o judiciário, eles estão ali caminhando juntos, e o executivo para poder executar, aí colocar em prática, fazer com que aconteça essas leis.
Nós também observamos, gente, na página 17 aí, acerca dos regimes, na página 16, perdão, acerca dos regimes mistos. Os regimes mistos, eles são a concentração aí desses dois poderes. No sistema misto, são opções intermediárias, em que o chefe de Estado é eleito como no presidencialismo, mas é separado do chefe de governo. Ou seja, ele mistura ali as questões do parlamentarista com o presidencialista, que formam esses regimes mistos. Eles são, assim, opcionais, não são todos os lugares que tem. Geralmente, a maioria são compostos aí por regimes parlamentaristas ou presidencialistas, certo? Contudo, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve uma necessidade de ter uma nova ordem mundial. Precisava estabelecer aí uma relação comercial diferente entre os países. Por que, professora, precisava estabelecer uma relação comercial diferente? Porque, gente, com a Segunda Guerra Mundial, toda a economia do mundo, ela ficou, ela ficou em frangalhos, ela ficou despedaçada. Ela precisava se reerguer de uma determinada forma. Então, foi preciso a criação aí de novas sugestões aí econômicas. Então, foi onde que entrou aí a nova ordem mundial, que classificou o mundo em 3 mundos. Classificou o mundo em países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Essa classificação, gente, se deu aí com as superpotências. Nós tínhamos a superpotência Estados Unidos e a grande superpotência União Soviética. Ambos tinham modelos diferentes. Uma era capitalista e a outra era socialista. Os países de primeiro mundo ficaram compreendidos aí a países capitalistas desenvolvidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos é um grande manda-chuva aí dos países capitalistas desenvolvidos até então, certo? E o segundo mundo ficou conhecido como os países socialistas, que corresponde aí essa União Soviética, que deixou, houve aí o desmembramento, a desintegração dela em 1991, que se desintegrou aí na Rússia, dando origem também a outros 14 países, certo? Mas a Rússia ainda continua sendo uma superpotência. Na questão econômica, na questão também nuclear, vocês podem observar que a Rússia continua aí despontada nessas questões. E tem os países de terceiro mundo, que são países, por exemplo, essa classificação é utilizada, por exemplo, para classificar o nosso território, que são os países capitalistas subdesenvolvidos, aqueles países que não conseguiram se sobressair aí a partir da Segunda Guerra Mundial, não conseguiram se sobressair economicamente. Então, esses países eles ficaram reconhecidos como países de terceiro mundo. Essa divisão da nova ordem mundial, ela acabou caindo por terra, embora, de certa forma, ela ainda seja utilizada nos dias de hoje, mas ela já não é mais, assim, um termo obrigatório para poder ser usado como divisão mundial, certo? Nós temos outras formas de regionalização agora, como vocês podem observar. Aí na página 20, nós fizemos uma atividade e observamos também as diferentes formas de regionalizar. Na página 21, vocês observaram como é que é dividida pela ONU, como é que é regionalizada o espaço mundial pela ONU. Nós estamos divididos aí entre países desenvolvidos, que é os critérios políticos, e nós também somos desenvolvidos por critérios territoriais, certo? Com tudo isso, gente, foi necessário aí a criação de blocos econômicos. Esses blocos econômicos, eles são utilizados para estabelecer relações comerciais entre países vizinhos. A importância de ter uma boa relação comercial é justamente para promover uma elevação na economia, fortalecer a economia, evitar também possíveis conflitos, possíveis guerras. Por quê? Porque uma guerra ela não é favorável a nenhum país. Então é a necessidade aí de nós evitarmos esse tipo de conflito. Na página 22, aí vocês podem observar alguns tipos de blocos comerciais. Alguns deles visam a diminuição aí nas taxas de importação. Eu gostaria que vocês dessem uma observada e dessem também uma observada na página 7 do material de apoio e resolvessem a atividade da página 23. Esse hora de estudo, gente, ele é um apanhado, um compilado aí de todo o capítulo. Então, eu gostaria que vocês voltassem revisando toda a matéria novamente e realizassem a atividade. Qualquer dúvida é só me chamar.
para a gente poder discutir aí essas questões da atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, um beijo e até a próxima aula.